Fala galera, tudo bem? Bem-vindo aí ao canal Ei Treinador, um canal feito para debater o desenvolvimento do treinador e da treinadora de jovens e para que você, treinador e treinadora, possa aí ter um espaço para poder estudar, se compreender e poder se desenvolver enquanto treinador e treinadora de jovens e crianças que vocês são. O meu nome é Lucas Leonardo, sou pedagogo do esporte, formado em educação física e mestre em educação física pela Unicamp. E hoje a gente vai debater aqui no nosso canal, né? A gente vai fazer, na verdade, um reagindo, né? A gente vai reagir aí a um episódio de um seriado muito interessante que a Netflix está lançando, que é o Playbook, né? É um seriado em que eles vão fazer uma análise ali de vários treinadores, né? A gente vai falar do episódio 1, que é o episódio do Doc Rivers. Então, fica aí com a gente. Gostaria de pedir primeiramente que você se inscreva e que você também dê o joinha, curta aí. E claro, tendo interesse e ser interessante para você, que você faça seus comentários, coloque suas opiniões. Outra coisa que é muito legal nesse formato de react, né, os reagindos, que você pode também solicitar, indicar, mandar para a gente nos comentários aqui do próprio vídeo, sugestões para que eu possa reagir, para que eu possa analisar os vídeos e fazer aí debates em pedagogia de esporte. Então, vamos começar. Aqui no cantinho está o vídeo, então eu vou deixar o vídeo rolando. Quando eu sentir que alguma coisa interessante apareceu, eu dou uma pausa e a gente vai comentando aí, beleza? Vamos lá, vamos conhecer o Doc Rivers. Faz 21 anos que, quando entro no vestiário pela primeira vez, eu digo aos jogadores a mesma coisa. Eu sou Doc Rivers. Eu sou humano. Eu vou cometer erros. Eu acho que a gente já tem um início muito interessante, muito promissor aí, né? Nós, treinadores e treinadoras, quando a gente assume esse papel, nós acabamos também criando nas pessoas que estão ao nosso redor a concepção de que nós estamos formados. Somos pessoas que temos competência, estamos formados para trabalhar com aquela determinada modalidade, com aquele determinado público. E pensando principalmente o público de crianças e jovens, né? O treinador de crianças e jovens, ele acaba tendo uma pressão muito do espelho que vem do alto rendimento, né? A gente tem debatido, né? Tem sido muito falado ultimamente sobre a busca de uma concepção filosófica do treinador, como se a filosofia do treinador fosse, por exemplo, algo que ele constrói, estabelece, cristaliza e segue. Essa concepção de cristalizar algo, de transformar uma filosofia em uma espécie de um pacote fechado, tem muito a ver com a ideia de treinador enquanto um ser formado. E esse aspecto ele acaba também, né, sendo por uma situação mesmo social cobrada também e também espelhada no treinador de crianças e jovens. Esse canal é um canal em língua portuguesa, voltado principalmente para o brasileiro, e acaba tendo, e eu posso dizer aqui com certa tranquilidade, que o perfil do treinador de crianças e jovens no Brasil acaba sendo muitas vezes o treinador iniciante. Eu não tenho nada contra, não acho ruim o iniciante trabalhar com uma equipe de base, enfim, mas eu entendo que o esporte de crianças e jovens precisa de pessoas com competência para trabalhar com o esporte de crianças e jovens. Então, se você hoje está nesse papel, antes de ficar visualizando a busca do alto rendimento das equipes mais velhas, tenta entender a importância do seu papel ali. E tenta entender uma coisa fundamental. Assim como o Doc Rivers fala aqui no vídeo, que é muito interessante esse ponto de vista dele, né? Quando ele pega e fala o seguinte: eu sou Doc Rivers, sou humano, eu erro. A gente também tem que entender que nós erramos. Então, você, treinador e treinadora, que trabalha com crianças e jovens ou com qualquer público, você não tem a obrigação de acertar o tempo inteiro. Isso é um ponto muito interessante. A gente precisa estar atento para a possibilidade de ter errado. Então, às vezes, as nossas convicções elas nos encaminham para cometer erros. E não é porque eu acredito naquilo que aquilo é uma verdade absoluta. No meu livro, estou com alguns livros aqui que podem ajudar a ilustrar, o Vida de Treinador, né, que você pode adquirir aí pela editora Primeiro Lugar ou entrando em contato comigo pelas minhas redes sociais, inclusive aqui no próprio canal. Nesse livro existe toda essa atmosfera
da compreensão do treinador sobre os seus erros e seus equívocos. As pessoas que leram o livro, eles relatam, né, para mim depois, essa sensação de se sentir representado pela ideia que o livro traz de que o treinador erra. Pessoal, é reconhecendo a nossa possibilidade de errar que nós podemos criar não uma filosofia, mas filosofias de trabalho. E aí eu cito aqui um grande amigo meu, o Hudson, que defendeu recentemente o mestrado dele na Unicamp, na FEF Unicamp, orientado pelo professor Alcides Scaglia. O Hudson, que é também colunista da Universidade do Futebol, ele coordena um grupo de trabalho na Universidade do Futebol sobre ciências humanas, né, dentro do futebol. Ele vai na sua dissertação de mestrado, ele vai falar sobre filosofias do treinador. Ou seja, nós treinadores nos reinventamos, nos reestruturamos e temos que entender que estamos construindo as nossas identidades como treinador. Então, o treinador que eu sou hoje, muito provavelmente não vai ser o treinador que eu sou amanhã. E estar sensível a compreender que nós podemos ser parte dos erros e das falhas dos nossos times, que as nossas condutas podem ser equivocadas, que os valores que muitas vezes nós levamos para o esporte, vindo às vezes das experiências anteriores que nós tivemos como atleta, com outros treinadores, pode não fazer sentido naquele ambiente que a gente está inserido. Eu fui um treinador que tentei trazer alguns valores da minha vida esportiva para um ambiente de crianças e jovens e fui percebendo ao longo do tempo que eu precisava mudar, né? Inclusive isso é o que eu relato no livro Vida de Treinador. Então a gente precisa ter, eu não digo nem que é a humildade, né? O que o Doc Rivers tenta trazer aqui é um olhar mais humilde, eu erro, mas não é humildade, é realidade. Nós erramos. E aí, pessoal, é fundamental que nós façamos as pessoas que estão ao redor do esporte, principalmente família, entender que nós podemos deslizar e errar. E nós temos que ter essa possibilidade de demonstrar para quem está do nosso lado que assim como as crianças e os jovens que estão conosco lá estão aprendendo, nós também estamos nos desenvolvendo e aprendendo. E não é porque eu estou no alto rendimento um dia que eu parei de aprender com os erros que eu cometo. Então a gente precisa ter essa sensibilidade. É muito importante, gente, olhar para si como alguém que pode ter cometido uma falha e a partir dessa falha buscar meios de evoluir e de melhorar. Muito interessante essa fala do Doc Rivers. Por outro lado, as minhas decisões vão levar em conta o bem da equipe. Talvez elas não sejam boas para alguns, ou para mim. Mas se beneficiarem a equipe, estão valendo. Gente, profundo. O Doc Rivers, nessa passagem, ele está falando de algo que é talvez a minha grande paixão de estudo, né? Que eu fui descobrindo ao longo do tempo, que é a capacidade do treinador de avaliar suas escolhas. O que ele está falando de moral no esporte. Nem sempre as minhas escolhas vão agradar a todos. Nem sempre as minhas escolhas vão agradar a mim. Então ele está fazendo um exercício muito interessante aí, que é não colocar as vontades dele à frente das vontades do grupo. Pessoal, muitas vezes nós, professores e treinadores, fazemos o contrário, né? Lógico, ele está dizendo que faz isso, eu não sei se ele faz efetivamente, mas nós temos uma tendência ao entrar no esporte como treinador e treinadora, nós temos uma tendência de entrar por um gosto muito pessoal. Normal, faz parte. Sustentar a permanência no espaço competitivo. Fui atleta, gostei muito, e agora eu quero manter essa chama acesa. Eu quero tentar chegar numa seleção de categoria, ou numa seleção adulta, eu quero fazer parte, eu quero ser o melhor, eu quero me desenvolver, eu quero ser reconhecido. Esse eu quero, ele é uma coisa muito íntima e muito pessoal, que está no nível ético, né? Aí eu vou me sustentar nesse trabalho, que é o trabalho do Yves de Lattaille, Moral e Ética, que é o seguinte: as minhas vontades, elas alimentam o que o Lattaille vai chamar de autoestima. Ou seja, elas tentam satisfazer a minha vontade de me expandir, de ser melhor, de conseguir, segundo ele, a partir do Paul Ricoeur, buscar a minha felicidade. Só que se eu fizer tudo o que eu quero, sem levar em consideração que eu preciso aplicar isso frente a um ambiente social, frente a uma comunidade, frente aos meus atletas, eu corro o risco de colocar os meus valores e as minhas vontades à frente das vontades dos outros.
O que o Doc Rivers vai trazer nessa fala dele é totalmente o contrário. Se a gente fosse pensar em vontade, ele está dizendo que muitas vezes ele vai decidir diminuindo a vontade dele de crescimento pessoal. Ou seja, eu poderia fazer algo que para mim seria expansivo, eu melhoraria, eu traria um valor positivo para mim mesmo, mas ele fala, nem sempre esse vai ser o melhor caminho. Uma coisa eu não posso negar, o Kant diz que dentro dos seus imperativos categóricos, um deles diz o seguinte, mais ou menos isso: eu não devo, para minha promoção, para o meu crescimento, fazer uso do outro, né? O sujeito enquanto meio da minha satisfação, do meu crescimento. E muitas vezes nós treinadores caímos nesse polo de fazer com que o atleta seja um meio para o meu crescimento. Eu quero chegar em algum lugar, eu tenho que fazer o atleta conseguir tudo aquilo que eu preciso para que, a partir do resultado conquistado por ele, pelo nosso trabalho, mas por ele em campo, eu seja reconhecido. Gente, isso é o contrário do que o Doc Rivers está trazendo. Ele está falando o seguinte: em alguns momentos eu farei prevalecer a vontade da equipe frente a de muitas pessoas e frente à minha. Então ele está dizendo o seguinte: eu me apequeno, eu me diminuo, pensando, né, numa concepção um pouco mais coletiva, um pouco maior. Então ele está indo nesse sentido universalizante da moral, mas eu acho que ele está muito mais preso a essa concepção de que eu não vou fazer da pessoa um instrumento do meu crescimento. Muitas vezes é necessário que eu me diminua para que o grupo tenha ali seu crescimento, tenha ali seu desenvolvimento. Pessoal, isso é muito importante a gente pensar na nossa prática. Será que eu estou fazendo uso instrumental da criança que está comigo no campo, da quadra? Será que a finalidade da prática esportiva está sendo para mim ou está sendo para ela? Né? A partir dessa concepção da autoestima, né, de buscar para mim, eu preciso me desvestir um pouco disso para que eu seja, segundo o Yves de Lattaille, eu seja uma pessoa honrada. Ou seja, as minhas vontades também vão cedendo espaço para as vontades coletivas, e a minha expansão, o meu crescimento não está só nas conquistas individuais, mas está na minha capacidade de me relacionar em grupo e de ter ali o que ele vai chamar de honra, né? A partir de ações justas e equitativas. Isso é interessante. E o Doc traz isso. Gente, temos que pensar nas escolhas que nós realizamos, se essas escolhas elas são só para nós, para o nosso contento, para o aumento da minha autoestima, ou se as escolhas que eu faço, elas privilegiam essa honra, essa busca de um bem comum. Tá? A gente tem que tentar avaliar essas situações e tentar ter equilíbrio nessa relação entre o que eu quero e o que o outro quer. Doc Rivers dá um exemplo pra gente de que muitas vezes ele abre mão do que ele quer, pensando aí no grupo. Tá? Vamos seguir. Eu sou regido por hábitos quando o assunto é treino. Quando eu era jovem, todo dia era a mesma coisa. Gente, que rotatória é essa? Que cruzamento louco é esse aí, gente? Ó, eu moro em Goiânia. Isso em Goiânia não ia funcionar, não. Eu jogava todos os dias. Eu nunca usei o termo treino. Eu odeio isso. Eu não falava em treino quando era garoto. Se alguém pergunta onde eu vou, a resposta é sempre jogar basquete. Eu confesso que não entendo essa história de treino. Acho que é porque basquete é um esporte que eu amo. Então nunca encarei o jogo como se fosse uma forma de tortura, sabe? Por isso eu sempre digo que vou jogar. Interessante essa fala dele, hein? Pessoal, primeiro ele relaciona treino com tortura, né? E para não ser tortura, ele relaciona o treino com o jogar. Pessoal, é muito interessante essa fala dele, né? Nós que defendemos novas tendências em pedagogia do esporte, a gente tem debatido muito a concepção de ambiente de jogo como ambiente de aprendizagem, né? Essa tentativa de fazer com que o jogar se imbrique com o aprender. Nós não fazemos isso na concepção do prazer, tá? A gente debate isso na concepção do que o jogo ele gera na pessoa. Eu acho que o Doc Rivers ele traz um pouco dessa questão. Ele fala o seguinte: eu não entendo essa ideia do treinar, porque para ele, quando ele vai para a quadra, ele está entrando no que a gente chama de estado de jogo, né? Ele faz aquilo
de uma maneira muito... a gente vai falar, né, quem estuda isso muito é o professor Alcides Scaglia, e aí toda uma série de orientandos dele tem debatido isso, tendo como origem desse debate o professor João Batista Freire, a ideia de que a pessoa entra num estado de jogo, ou seja, num estado de suspensão. Esse estado de suspensão ele não é necessariamente gostosinho, tá, gente? Mas ele é um espaço de entrega total. O jogo tem essa característica muito grande, que é se você se suspender momentaneamente da vida, né? Estando ainda nessa vida, mas se suspender, ou seja, deixar os problemas da vida de lado e se entregar numa outra atividade de corpo inteiro, né? De corpo e alma. Ele fala sobre amor ao basquete, então ele vai usar termos assim que levam à concepção de sentimento quando ele joga, né? E o que o Doc Rivers está falando para a gente é o seguinte: a prática que, por exemplo, o professor Jean Coté vai chamar de prática deliberada, né? Ou seja, o treino organizado e sistematizado, para ele não faz sentido quando, ao fazer o treino, ele encara o treino como jogar. Então, olha que interessante. Isso, pessoal, vai ir ao encontro, vai no mesmo sentido do que o professor João Batista Freire, no livro dele, Jogo entre o Riso e o Choro, ele vai falar sobre que o jogo é tudo aquilo que eu perceber como jogo. Então, às vezes, o treino é altamente analítico, altamente sistematizado, dentro daquela concepção de prática deliberada, mas o jogador, muitas vezes, ele entra num estado de jogo. Eu não defendo o treino analítico, tá? Mas eu não posso negar que, às vezes, aquele que joga dá sentido de jogo, aquele que está no treino. Uma vez, numa aula de educação física, eu liberei as crianças para identificar como é que eles pensavam que era a organização de um treino. Então eu falei, gente, hoje nossa aula é de basquete e eu gostaria que vocês organizassem um treino de basquete. Crianças que faziam aula comigo há muito tempo. A primeira coisa que eles fizeram foi colocar um monte de conezinho atrás do outro e fazer zigue-zague no cone e arremessar na cesta, né? Não era nem bandejinha, arremessava. E eu fiquei observando o engajamento da criançada naquela atividade. A criançada estava se amarrando naquilo. Mas eu, como professor, sei que aquilo não transfere conhecimentos, habilidades, competências para o jogo de basquete. Ele talvez vai ficar muito habilidoso em driblar cones, em ter controle da bola, mas na hora do jogo, não é assim que funciona. Então eu, como alguém que olho para o fenômeno esportivo, né, a partir do ponto de vista pedagógico, apesar da criança estar imersa num jogo que ela cria para ela, eu sei que aquele jogo que ela criou, por ser analítico, ele não vai gerar as aprendizagens que eu acho interessante. Então o que eu fiz? Eu fui intervindo na aula e fui criando uma proposta pedagógica a partir do que a criançada mostrou para mim. A vontade de driblar o adversário e fazer a cesta. Mas o ato de jogar pode estar contido numa atividade que parece completamente analítica. E o Doc Rivers ele traz um pouco disso. Ele encarava toda a sessão de treino como o jogar basquete. E pessoal, conseguir criar esse ambiente de jogo, essa sensação de jogar no seu treino, vai fazer com que essa sensação da tortura do treino não seja sentida. Não é porque o treino, pessoal, ele exige empenho, né? Quem treina algum esporte precisa se empenhar nesse esporte, precisa ter certa resiliência, né? E muitas vezes o treino não é legal, muitas vezes o treino é duro. Mas se eu entro nessa concepção, né, dentro desse ambiente, com a concepção do jogar, eu posso fazer até um treino duro. Eu digo duro não no sentido de machucar, de ser agressivo, mas um treino, né, que exige da criança, do jovem, ele vai conseguir dar sentido para aquilo e vai sair de lá com a sensação de que jogou, né, com a sensação de entrega. Então, interessante essa fala dele, tá? Esse é um ponto que muitas vezes a gente passa batido, a gente dá treino de uma maneira muito organizadinha, sistematizadinha, só que a gente não vai sentindo se a criança e o jovem está imerso no treino. Às vezes estão lá executando, e até um treino leve vira tortura, tá bom? Então, acho que é uma dica legal que ele traz pra gente aí. Vamos continuar. Naquele ano, a professora pediu que cada aluno escrevesse no quadro o que queria ser. E eu escrevi jogador de basquete. Na mesma hora, ela apagou aquilo e me disse para ser realista. Ela falou, escreve uma meta mais fácil. Então eu voltei ao quadro e escrevi de novo, eu quero ser jogador de basquete. Ela tornou a apagar e disse que eu já podia ir para casa.
Eu voltei para a aula e a professora me mandou escrever no quadro. Eu fui lá e escrevi a mesma coisa. A turma riu e a professora olhou para o meu pai. Ele balançou a cabeça e saiu da sala. Vamos olhar essa situação que foi colocada aqui, que é muito interessante, que é da professora falando que você não vai conseguir. Gente do céu, eu costumo dizer o seguinte, tá? Essa visão determinística colocada é uma visão a priorística, ou seja, a professora pôs na cabeça que ela pode determinar que alguém não vai ser algo porque não tem as características para ser aquilo. Isso é inatismo puro, gente. O inatismo ele é uma teoria do conhecimento que tenta fazer com que nós tenhamos, né, como ponto central de análise o seguinte: as pessoas nascem determinadas a fazer determinadas coisas e nascem incapazes de fazer outras coisas. Por quê? Porque você não dá para isso. O que essa professora está fazendo, gente, é esquecer de uma coisa muito importante, que é o seguinte: criança é criança, está em desenvolvimento, está crescendo, está evoluindo. E o que ela fez foi julgar o Doc Rivers porque ele era naquele momento. Lógico que a gente também não pode ficar criando uma atmosfera de fantasia, né? Cheia de unicórnio, cheia de fofura. Não, Doc Rivers, você vai ser sim um atleta de basquete. Mas também não precisa ser cruel com a criança, né? E muitas vezes, pessoal, essa visão determinística faz com que nós, na nossa prática, antes mesmo da criança experimentar o esporte que a gente está ensinando, já determina o que ela vai fazer. Então, chega uma criança com determinada característica física, você fala, você vai ser isso. Ele fala, mas eu quero jogar em tal posição. Aí você fala, não, você não vai jogar nessa posição. Galera, cuidado com isso aí, tá? A gente precisa entender que na infância, principalmente, a diversidade é muito mais importante do que a especificidade. A especificidade, gente, ele é um traço inatista. Ele é um traço de olhar para uma criança e falar, você serve para isso. E a gente tem isso muito, muito arraigado na nossa sociedade. Quem aqui nunca falou filho de peixe, peixinho é? Quem nunca teve essa concepção? Ou quem aqui, entre vocês, treinadores e treinadoras, nunca pensou assim, eu não dou para isso, né? Eu não vou conseguir. Essa perspectiva determinística e fatalista está muito presente. E no esporte parece que a gente tem que tentar buscar cada vez mais cedo o talento nato e específico para fazer determinadas coisas. Doc Rivers acabou virando jogador de basquete, depois treinador de basquete, né? Eu não vou dizer que simplesmente porque ele tinha vontade de ser, a gente sabe que não é assim. Mas quando a gente recebe uma criança na prática esportiva, nós temos que, antes de determinar o que ela vai ser, nós temos que dar oportunidade para ela experimentar muitas coisas no esporte. É difícil a gente pensar, né, numa concepção esportiva que dentro de um clube haja diversidade. Ou seja, se eu vou colocar meu filho numa escola de multi-esportes, que isso é uma característica de diversidade. Não é assim que funciona, né? Acho que você que está aqui assistindo, você deve ser treinador de alguma coisa. Mesmo que seja do sub-10, do sub-12, do sub-7, você já treina futebol, já treina basquete, já dá aula de natação, já dá aula de vôlei, enfim. Mas nós, professores, temos que, dentro dessa especificidade da modalidade, oferecer o máximo de diversidade para essa criança. Então, antes de nós olharmos para as habilidades que ela já demonstra, então é muito comum no voleibol, às vezes aparece uma criança com uma alta habilidade no toque, e aí a gente fala, vai virar levantador. Isso aí só ensina a levantar, 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 levantar. E o resto? E atacar, e defender, e bloquear, né? Basquete, aparece um grandãozão lá na minha aula, eu já ponho ele de pivô. Mas galera, será que ele vai ser grandão para sempre dentro do grupo que ele é? Será que ele não pode ser, por exemplo, um maturador precoce que aparece num grupo de 10 anos, mas tem uma característica física de 12, 13, porque a idade cronológica não está ajustada à idade biológica? Isso é o conhecimento básico da nossa área. Então a gente precisa tomar certos cuidados, porque senão, isso já aconteceu comigo, eu tinha um garoto que chamava Vitão, que depois de 2 anos ele era o Vitinho, apesar de todo mundo chamar de Vitão ainda, ele era o maior e mais forte do grupo, e de repente ele ficou o menor do grupo. E eu coloquei ele para fazer a função de pivô no handball. Tirei muito proveito dele enquanto ele era o grandãozão da idade. Chegou um momento que ele começou a desaparecer do jogo. Não era culpa dele, a culpa foi minha. Porque
ele ficou sem ter outra coisa para fazer no jogo, não ser jogar de pivô. Era um bom pivô. Desaparecia não só pela questão da estatura, porque também o jogo foi evoluindo, né? Foi criando, os adversários vão evoluindo, vão ficando mais velhos, mas ele era muito destacado lá na categoria infantil, sub-13, sub-14, e na categoria cadete, sub-15, sub-16, ele simplesmente perde praticamente toda função ofensiva individual. Ele fazia bons bloqueios, jogava bem pro grupo, era um bom jogador, mas eu comecei a perceber que ele foi começando a não gostar mais tanto daquilo, né? Aí ele acabou achando um outro motivador, que era a defesa, ele era um baita defensor, e ele conseguiu equilibrar. Mas olha o que eu fiz com ele, eu determinei a função dele muito cedo, dei para ele pouquíssima diversidade dentro da modalidade, e ele acabou sendo um jogador que sabia fazer pouca coisa dentro de um universo muito grande que a modalidade tinha. Então, pessoal, a lição que fica aí dessa fala da professora é: nós temos uma tendência a querer rotular muito cedo e de tentar detectar o talento de maneira muito precoce. O talento é fruto de desenvolvimento e conveniência, sorte, estar no lugar certo, na hora certa, com as oportunidades corretas, tá? É difícil falar de sorte, né? A gente fica falando, se for pensar assim, então, o que eu vou fazer? Eu decidi que, como eu sei que depende de muitos fatores e que eu sou um desses, eu vou dar a minha melhor aula para todos os atletas que estão comigo, porque eu não sei, vai que de repente um deles está no lugar certo na hora certa e não necessariamente aquele que todo mundo fala que é o mais talentoso. E aí ele pode de repente se desenvolver. Eu preciso garantir e potencializar ao máximo para todos eles. Vamos dar continuidade aí. Se hoje estou aqui, é graças aos meus pais. A minha mãe era uma mulher durona. Ela, mais do que qualquer outra pessoa, me ensinou a seguir em frente. Torceu um tornozelo? Você vai ficar bem. Perdeu uma partida? Levanta. Você vai ficar bem. Ela não gostava de ver ninguém sentindo pena de si mesmo. Ela não permitia isso. Os meus pais nunca se vitimizaram. Eles simplesmente não aceitavam ficar nessa posição. Era inadmissível. Interessante, né? Isso aí mostra mais uma vez o quanto o nosso papel no processo de formação ele é pequeno, gente. Ele é fundamental porque nós estamos trabalhando as habilidades, as competências específicas do desenvolvimento esportivo, mas olha como a concepção familiar também ela é fundamental muitas vezes para impulsionar. E aí, olha lá, valores basais da família que motivam e formam e sustentam a identidade que ele vai criando e vai dando para ele resiliência para poder lutar e se manter. Então, pessoal, a gente precisa entender isso, tá? E aí eu vou falar agora de uma outra concepção, do empirismo. Nós temos uma tendência a achar que quem forma o atleta somos nós. Então, se de um lado nós acreditamos que podemos definir com antecedência quem é talentoso e quem não é, nós também temos uma tendência a definir o quê? Que quem fez foi a gente. Quem aqui nunca falou? Tá vendo aquilo lá? Fui eu que fiz. Meu atleta. Gente, para com isso aí. Para com isso aí. A gente precisa entender que o nosso papel ele é determinante dentro da prática esportiva, mas ele é complementado e às vezes até impede igualdade com outras questões que acontecem ao redor de todo esse processo, tá? Isso, pessoal, é importante para que nós possamos nos tranquilizar e não ficar fazendo algo que eu vejo muitos treinadores fazerem, que é ficar na corrida maluca pela busca do sucesso através do sucesso do atleta que passou pelo seu trabalho. A gente precisa rever isso, tá? Porque senão a gente começa a ser movido por fatores que não são mais os fatores importantes para o trabalho esportivo na infância. Nós passamos a ser movidos por fatores que são uma busca individual. Olha a autoestima, de novo, aparecendo à frente de alguns valores importantes para o convívio com o outro, principalmente na infância. Eu digo, pessoal, quando eu estou lidando com adultos, a coisa é um pouco diferente, porque o adulto ele também tem maior capacidade de confrontar muitas vezes o que a gente pede, o que a gente solicita. Mas a criança, ela acaba tendo por uma relação mais de o que a gente pode chamar de dependência do outro para compreender o que é certo e errado, ou os caminhos sociais que a gente segue,
que isso o Piaget vai chamar de heteronomia, e eu gosto muito dessa concepção heterônoma do Piaget, né? Aí, né, nesse livro aqui, o clássico Juízo Moral da Criança, eu acho que ele é muito interessante para mostrar que na infância as nossas decisões, os nossos desejos, a vontade nossa, ela acaba sendo algo que a criança ela segue, ela acredita e ela não tem tanta capacidade de julgar se aquilo tá legal ou não tá. Criança, eu digo criança mesmo, até 10, 11 anos de idade, né, mais ou menos. Piaget ele fala em idades, mas ele mesmo diz que não é bem assim, né? Mas vamos colocar mais ou menos essa faixa etária. Então, pessoal, a gente precisa tomar alguns cuidados para não ficar nessa corrida, porque a criança, muitas vezes, ela vai fazer tudo que a gente pedir. Ela vai fazer, e às vezes a gente pede umas coisas nessa busca daquela referência para falar, eu fui um bom formador porque eu coloquei alguém na seleção. Gente, você é importante, mas quem foi para a seleção foi o atleta. Quem se destacou como atleta profissional é ele. E olha só, valores familiares importantíssimos nesse processo. Educação formal e não formal, convívio com os outros. Eu até digo mais. Na infância, a criança sai da nossa aula e vai jogar bola, viu, gente? Esse jogar bola dela, que é o que o Jean Coté vai chamar de jogo deliberado, ou seja, ele vai lá na rua e cria o joguinho com a criançada, ou no quintal de casa, com o irmão, ou no condomínio, e eles vão jogar. Esse ambiente, que é um ambiente de prática informal, ele também é altamente importante do ponto de vista pedagógico. Crianças aprendem muito sem a presença do adulto. Entre elas, aprendizagem entre pares, né? E a gente não valoriza muito isso. Mas, de novo, nós somos muito importantes no processo. Sem nós, a criança não estaria jogando esporte. Mas, gente, cuidado para não ficar criando essa busca excessiva pela referência, porque para nós sermos reconhecidos, infelizmente, parece que o reconhecimento só vem quando isso acontece, mas eu prefiro orientar os treinadores a retirarem essa gana de formar um atleta para ir para uma equipe top, para depois ficar falando, fui eu que fiz, olha lá, meu trabalho é bom, porque isso pode não acontecer e não necessariamente seu trabalho está sendo ruim, tá? Então, a gente precisa tomar alguns cuidados para não cair nessa vertente empirista de que eu formo aquele que está comigo. Não, são muitas coisas tecidas em conjunto, são muitos estímulos e muitas coincidências dessas contingências da vida, desses acasos que podem fazer com que um atleta chegue em algum lugar. A gente tem que tomar um certo cuidado, tá bom? Pessoal, o episódio ele tem ali cerca de 35 minutos. Tem muitas coisas que acontecem no episódio que é muito legal. Eu acho que esse react que eu trouxe para vocês aqui, ele não dá conta, logicamente, de todo episódio, mas pode levar vocês a ter o interesse em assistir essa série, o Playbook. Vale muito a pena se você é treinador e treinadora. E eu recomendo para vocês aí que vocês, se tiverem acesso, né, à Netflix, assistam esse seriado. Os episódios já estão disponíveis lá e vale muito a pena. Queria agradecer você que ficou até aqui no nosso vídeo, né? Espero que tenha sido conteúdo que tenha trazido para você informações e conhecimentos que possam te ajudar, né, na sua função como treinador e treinadora de crianças e jovens. E a ideia desse canal é contribuir aí com a sua formação de uma maneira mais leve, utilizando aí outros recursos, mas sempre debatendo a partir de conhecimentos que sustentam a pedagogia de esporte. Pedir de novo para você, se puder, né, aqui ó, se inscrever no nosso canal, também dar o seu like, dar a sua curtida. Isso ajuda muito o nosso canal e ajuda a gente a ajudar você, tá bom? Eu agradeço de verdade a vocês que ficaram até aqui comigo, né? Você que ficou assistindo. A gente se vê numa próxima aqui no canal Ei Treinador. Abraço, valeu, tchau, tchau.